Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós iniciaremos com este estudo uma abordagem aos 5 pontos do calvinismo dentro de uma concepção histórico e teológica, numa abordagem específica à soteriologia reformada. Para isso, nós veremos inicialmente um conceito etimológico da palavra soteriologia. Teremos um panorama histórico do arminianismo, veremos os 5 pontos do arminianismo, a sua visão filosófica, bem como a formulação dos 5 pontos do arminianismo e a sua rejeição pelo Sínodo de Dort em 1618. Veremos ainda uma estreita relação que há entre o pelagianismo e o arminianismo. Veremos os 5 pontos do arminianismo em contraste com os 5 pontos do calvinismo e, por fim, abordaremos a soberania de Deus na soteriologia reformada. Então, para isso, eu quero iniciar fazendo a leitura de um texto que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Eu quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia e abrir lá em Romanos 9. Eu vou ler do verso 14 até o 18, é o texto para nossa instrução e reflexão nesta abordagem aos 5 pontos do calvinismo. Veja, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende nem de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Muito bem. Nós vamos iniciar com esse estudo, esta abordagem histórico-teológica aos 5 pontos do calvinismo, e para isso eu quero abordar etimologicamente a palavra soteriologia, já que esta abordagem conceitual vai sinalizar algumas formas para a imersão neste importante objeto de pesquisa da teologia sistemática. E a palavra soteriologia, ela é uma junção de 2 termos gregos. A primeira é soteria, que é um substantivo cuja tradução e significado para o nosso idioma indica livramento, indica preservação, mas de forma especial indica a salvação. Esta palavra, soteria, lembra a libertação de um perigo iminente, lembra o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Então, a palavra soteriologia é a junção de 2 palavrinhas gregas, a primeira, soteria, que tem esse significado, e a segunda palavra, o segundo termo, é logia, que significa estudo ou tratado. Portanto, meu irmão, a soteriologia trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e seu restabelecimento ao favor divino e a vida de íntima comunhão com Deus. Para Charles Hodge, em sua teologia sistemática, a soteriologia é o plano ou o propósito de Deus em relação à salvação dos homens. É o seu ato de reunir em um só corpo harmonioso todos os objetos da redenção, quer no céu, quer na terra, em Cristo. Um dos teólogos holandeses, chamado Jacob Herman, é quem vai mexer um pouco com essas ideias que têm gerado muitos conflitos, não somente no ambiente da igreja, mas
sobretudo no que tange às redes sociais ultimamente. O Jacob Ehrman não é outra pessoa senão o Armínio. E ele viveu entre 1560 e 1609 e ele foi educado na tradição reformada. Contudo, ele se inclinou para as doutrinas humanistas de Erasmo, e porque ele tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era ensinada naquele período pelos reformadores. E os seus discípulos, também chamados de sectários de Armínio ou arminianos, foram eles que disseminaram o ensino do seu mestre. Alguns anos após a morte de Armínio, eles formularam a sua doutrina, ou os seus chamados 5 pontos principais, conhecidos hoje também como os 5 pontos do arminianismo. Então, inicialmente eu quero apresentar os 5 pontos do arminianismo para que a gente tenha uma base para discutir essa matéria. E o primeiro ponto do arminianismo é a vontade livre. É desse primeiro ponto que vem a ideia do livre-arbítrio. Então, o primeiro ponto do arminianismo sustenta que o homem é dotado de liberdade ou de vontade livre. A ideia aqui, meus irmãos, é de que Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou na própria incredulidade humana. O que o primeiro ponto ensina, do ponto de vista dos arminianos, é que o homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvificamente no Evangelho, uma vez que esse lhe seja apresentado. Então, para o arminiano, a proporção que o Evangelho é apresentado ao homem, ele tem por ele mesmo, como sujeito da ação, a capacidade de crer e de abraçar a fé. Então, esse é o primeiro ponto do arminianismo, a ideia da vontade livre. Mas vamos então para o segundo ponto do arminianismo, que é a eleição condicional. Bem, o segundo ponto do arminianismo sustenta que Cristo morreu por todos os homens em geral e em favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. O homem, nessa perspectiva da eleição condicional, nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Já que ele tem o livre-arbítrio, ele pode, inclusive, na perspectiva dos arminianos, resistir à vontade de Deus, que os calvinistas compreendem como soberana. Bem, mas vamos lá para o terceiro ponto dos 5 pontos do arminianismo. Já estudamos a vontade livre, a eleição condicional. O terceiro ponto do arminianismo é expiação universal. Bem, o terceiro ponto, meu querido irmão, sustenta que, devido à depravação do homem, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. Nesse caso, a eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina de que eles haverão de crer por sua própria deliberação. É como se o homem fosse o sujeito da ação na sua salvação. Então, esta é a expiação universal. Vamos para o quarto ponto do arminianismo. O quarto ponto é a graça pode ser impedida. Bem, o quarto ponto, meu querido, ensina que essa graça pode ser resistida pelo pecador. A ideia de que a morte de Cristo não garantiu a salvação para absolutamente ninguém, pois não garantiu o dom da fé para ninguém, nem mesmo existe tal dom. O que ela faz ou fez foi criar a possibilidade da salvação para todo aquele que crê. Perceba então que sob essa ótica arminiana, o homem permanece como sujeito da ação e não como objeto da passiva no processo e plano da salvação. Então, nós já estudamos o primeiro ponto, vontade livre,
O segundo ponto, a eleição condicional. O terceiro ponto, a expiação universal. O quarto ponto, a graça pode ser impedida. Mas o quinto ponto do arminianismo é que o homem pode cair da graça. Bem, o quinto ponto sustenta que o homem não pode continuar na salvação a menos que ele continue a querer ser salvo. A partir do momento que ele perde esse desejo, ele está sujeito a perder também a salvação. Nesse caso, meu querido irmão, a salvação depende inteiramente dos crentes manterem-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Nesta pressuposição arminiana de que o homem pode cair da graça, aqueles que falham nesse ponto, eles desviam-se da fé e se perdem. Meus queridos, de fato, esse é o pensamento arminiano. E nós precisamos de compreender, dentro desse pensamento da soteriologia arminiana, os dois princípios filosóficos defendidos por eles. O primeiro é que a soberania de Deus é incompatível com a liberdade humana e, portanto, também com a responsabilidade humana. Em segundo lugar, que a habilidade é algo que limita a obrigação. Então, a ideia aqui é de que a Bíblia considera a fé como obrigatória da parte de todos quanto ouvem o Evangelho, e a capacidade de crer deve ser universal. Então percebam que a base filosófica dessa doutrina da soteriologia arminiana está centrada nesses dois pressupostos. Então é importante que compreendamos que essa ideia que foi formulada pelo pensamento de Armínio e registrada e divulgada pelos seus seguidores ou sectários, os chamados arminianos, encontrou uma rejeição inicialmente no Sínodo de Dort, na formulação dos 5 pontos do calvinismo. Isso ocorreu em 1618, quando foi convocado um sínodo nacional para reunir-se em Dort, a fim de examinar os pontos de vista de Armínio à luz das Escrituras. Meus queridos, essa convocação foi feita pelos Estados Gerais da Holanda para o dia 13 de novembro de 1618 e constou de 84 membros e 18 representantes que eles definiam como seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa. Durante os 7 meses de duração do sínodo, houve 154 sessões para tratar desses artigos formulados pelos sectários ou seguidores de Armínio, os chamados arminianos. E o que me chama a atenção do ponto de vista da história é que, após um exame minucioso e detalhado de cada ponto feito pelos maiores teólogos da época, representando a maioria das igrejas reformadas na Europa, o sínodo concluiu que, à luz do ensino claro das Escrituras, esses artigos tinham que ser rejeitados como não bíblicos, e o que é interessante é que isso foi rejeitado por unanimidade. E não somente isso, meu irmão, mas o concílio impôs censura eclesiásticas aos chamados remonstrantes, depondo de seus cargos e autoridade civil, ou seja, a relação que eles tinham com o governo, e os baniu do país por cerca de 6 anos. Além, é claro, de rejeitar os 5 artigos de fé dos arminianos, o sínodo formulou o ensino bíblico a respeito desse assunto na forma de 5 capítulos que tem sido, desde então, conhecido como os 5 pontos do calvinismo. O que é interessante do ponto de vista da história é que esta
na realidade, foi a segunda derrota sofrida pelos proponentes do chamado livre-arbítrio. Porque essa proposta de livre-arbítrio já havia sido divulgada por Pelágio. Pelágio atuou em Roma na última década do quarto século e na primeira década do quinto século, e ele foi um reformador moral, cuja teologia da graça e do pecado o colocou em conflito, claro, com Agostinho. As ideias de Pelágio, elas são conhecidas em sua maior parte por intermédio dos escritos de seus oponentes, especialmente de Santo Agostinho. E eu quero apresentar aqui para vocês algumas das suas ideias e dizendo para vocês que Pelágio ele teve em 1411, na figura de Paulinho de Milão, uma lista dos 6 pontos heréticos contidos na mensagem pelagiana, ou seja, Pelágio teve na figura de Paulinho de Milão a resistência àquilo que os próprios arminianos criam e continuam crendo nos nossos dias. A primeira ideia que foi refutada por Paulinho de Milão e criada por Pelágio foi a ideia de que Adão foi criado mortal e teria morrido, mesmo que não tivesse cometido pecado. A segunda ideia refutada por Paulinho de Milão é que o pecado de Adão agrediu somente a ele, não a toda a raça humana. A terceira, a de que as crianças recém-nascidas estão no mesmo estado que Adão antes da sua queda. Quarto, que não é por causa da morte do pecado de Adão que toda a raça humana morre. De igual modo, ele não irá ressuscitar por causa da ressurreição de Cristo. Quinto, a lei oferece, assim como o evangelho oferece, entrada ao reino do céu. E por fim, Paulinho de Milão refutou a ideia de Armínio, que dizia que até mesmo antes da vinda de Cristo haviam homens completamente sem pecado. Então veja que essa derrota sofrida pelos seguidores de Armínio no concílio de Dort, na realidade é a segunda derrota. Pelágio, na realidade, dá subsídios teológicos para a produção da teologia arminiana. Meus queridos, para Pelágio, todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Onde é que está essa ideia, se não no conceito arminiano de livre-arbítrio? Para Pelágio, cada alma é uma criação individual de Deus, não herdando, por isto, a contaminação do pecado de Adão. A universalidade do pecado no mundo é explicada pela fraqueza da carne humana e não pela corrupção da vontade humana pelo pecado. O homem não herda o pecado original de seu primeiro pai. A ideia de Pelágio é que a vontade humana é livre para cooperar com Deus na conquista da santidade. Isso é arminianismo na prática. O pelagianismo, meu querido irmão, foi condenado por mais concílios da igreja do que qualquer outra heresia na história. Para que você tenha uma ideia, em 412, Coelistius, um discípulo de Pelágio, foi excomungado no sínodo de Cartago. Meus irmãos, os concílios de Cartago e Mileves condenaram Pelágio. Meus queridos, o imperador oriental Teodósio II baniu os pelagianos do leste em 430 da nossa era. Meus queridos, a heresia foi repetidamente condenada pelo concílio de Éfeso em 431 e pelo segundo concílio de Orange em 529 da nossa era. Então veja que há
uma harmonia teológica, ideológica entre o pensamento pelagiano e o pensamento arminiano. Então eu quero agora, nesse segundo momento do nosso estudo, apresentar para vocês os 5 pontos do calvinismo em contraste com os 5 pontos do arminianismo, para começarmos a entender o quanto eles são conflitantes. Perceba, o primeiro ponto do calvinismo é a chamada depravação total. O que é que isso significa? Bem, devido à queda, o homem é incapaz de, por si mesmo, crer de modo salvador no Evangelho. Do ponto de vista da depravação total, o pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. Seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Meus queridos, sua vontade não é livre, pois está escravizada à sua natureza má. Por isso, ele não irá e não poderá jamais escolher o bem e sim o mal em assuntos espirituais. Mas em contrapartida, a depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo, os arminianos afirmam no seu primeiro ponto, que traz a ideia da vontade livre, que o homem tem liberdade, afinal ele tem livre-arbítrio e ele pode definir se ele quer ou não ser salvo. Nesta pressuposição arminiana da vontade livre, se traz a ideia de que Armínios acreditava que a queda do homem não foi total e sustentou que no homem restou bem suficiente, capaz de habilitá-lo a querer aceitar a Cristo como seu Salvador suficiente. Então veja o quanto colide frontalmente a ideia da depravação total com a ideia da vontade livre apresentada pelos arminianos. Mas isso não fica por aí. Vamos para o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. Bem, o que é que a eleição condicional ensina? A eleição incondicional, meu querido irmão, ensina que a escolha divina de certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo repousou tão somente na sua soberana vontade. A escolha de determinados pecadores feita por Deus não foi baseada em qualquer resposta ou obediência prevista da parte deles, tal como fé ou até mesmo arrependimento de pecados. Pelo contrário, é Deus quem dá a fé e o arrependimento a cada pessoa a quem ele escolheu. Esses atos, meu querido irmão, são resultados e não a causa da escolha divina. É importante, então, percebermos como colide de forma frontal o segundo ponto do calvinismo, a eleição incondicional, com o segundo ponto do arminianismo. Bem, para os arminianos, a eleição é condicional. Bem, o que é que isso significa? Bem, Armínios ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Em outras palavras, meu irmão, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de volição positiva para Cristo. Ou seja, é como se o homem fosse o sujeito da ação que lhe permite ser salvo. Ele deixa de ser um agente da passiva e torna-se assim o sujeito da ação nesse ato e no próprio processo da sua salvação, já que ele depois vai ter que buscar os meios para se manter salvo. Então veja,
nós já vimos aqui a depravação total, primeiro ponto do calvinismo, em contraste com a vontade livre, primeiro ponto do arminianismo. Vimos a eleição incondicional, que é o segundo ponto do calvinismo, em contraste com a eleição condicional, que é o segundo ponto do arminianismo. Mas vamos ver agora o terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. Deixe lhe fazer entender o que é que significa a expiação limitada. Bem, a expiação limitada indica que a obra redentora de Cristo foi intencionada para salvar somente os eleitos e, de fato, assegurou a salvação apenas e tão somente destes. Sua morte, ou seja, a morte de Cristo, foi um sofrimento substitucionário da penalidade do pecado no lugar de certos pecadores específicos. Meu querido, além de remover o pecado do seu povo, a redenção de Cristo assegurou tudo o que é necessário para a sua salvação, incluindo a fé que os une à pessoa do Redentor. Então, esse é o conceito da expiação limitada. Mas veja como é conflitante a ideia do terceiro ponto do arminianismo, que fala da expiação universal. O que significa a expiação universal para os arminianos? Meus queridos, a expiação universal na perspectiva dos arminianos sinaliza que a morte de Cristo oferece a Deus base para salvar absolutamente todos os homens. Contudo, e paradoxalmente a esta afirmação, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Então veja que essas ideias são conflitantes e elas colidem de forma frontal. A expiação limitada, colocada em contraste com a expiação universal, mostra que há uma perspectiva de soteriologia entre os calvinistas e a outra perspectiva de soteriologia entre os arminianos. Mas vamos para o quarto ponto do calvinismo, que é a chamada graça irresistível. O que significa isso? Bem, a graça irresistível, além da chamada externa à salvação, que é feita de modo geral a todos que ouvem o Evangelho, quando a palavra de Deus é anunciada de forma fiel, seja em um culto público ou quando através de um evangelismo alguém é exortado a arrepender-se dos seus pecados e a crer na pessoa do Senhor Jesus, mas permanece endurecido. Essa é a chamada externa ou chamada vocação geral. Contudo, há aquilo que os teólogos calvinistas definem como a graça irresistível, a chamada graça especial, que é chamada de graça interna, ou que é feita somente aos eleitos. E esta graça irresistível tem esse nome porque ela não pode ser rejeitada. E o que é interessante é que, do ponto de vista da pressuposição da graça irresistível, ela sempre resulta e sempre resultará na conversão do pecador. Porque sob essa ótica calvinista da soteriologia, o pecador ele não tem a capacidade de resistir à voz de Deus, de tal forma que, enquanto o evangelho é anunciado e na graça comum e na vocação geral, o pecador pode resistir, na graça especial ou no chamado interno, o pecador sempre vai dizer sim e reconhecer-se como tal. Mas em contrapartida à graça irresistível, os arminianos, no quarto ponto, trazem a ideia de que a graça de Deus pode ser impedida. Meus queridos, o arminiano, ele crê que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele envia o seu Espírito Santo para atrair a todos os homens a Cristo.
Contudo, desde que o homem goza de vontade livre, absoluta, que é o chamado livre-arbítrio, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. E ainda que o arminiano creia que Deus é onipotente e insiste em que a vontade de Deus em salvar todos os homens, essa vontade de Deus, ela pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. Então veja que nos parece que no quarto ponto do arminianismo, nessa perspectiva de que a graça pode ser impedida, me parece que o onipotente passa a ser o homem, não Deus. E é interessante nós percebermos como essas ideias, elas se chocam. A graça irresistível revela que, do ponto de vista do chamado interno, do ponto de vista da vocação eficaz, o pecador é invadido pela graça de Deus de tal forma que ele não pode dizer não e ele confessa a Cristo como Salvador. Do ponto de vista da graça podendo ser impedida, sob a ótica dos arminianos, ainda que o Espírito faça obra no coração, se o pecador não quiser, ele vai permanecer como ele está. Então essas ideias são conflitantes, elas colidem frontalmente. Eu quero agora ir para o quinto ponto do calvinismo, em contraste com o quinto ponto do arminianismo. Então, o quinto ponto do calvinismo é a chamada perseverança dos santos. Bem, o que é que isso significa? O que é que define a perseverança dos santos? Bem, a ideia entre os calvinistas da perseverança dos santos é a de que todos aqueles que são escolhidos por Deus e a quem o Espírito Santo concedeu a fé, são eternamente salvos. Eles não somente são eternamente salvos, mas eles são mantidos na fé pelo poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e nesta fé, esses chamados eficazmente, eles vão perseverar até o fim de suas vidas. Mas em contrapartida a isto, o quinto ponto do arminianismo vai dizer que o homem pode cair da graça. Bem, vamos entender o que é que os arminianos eles querem ensinar com o quinto ponto, e a ideia de que o quinto ponto do arminianismo, meu irmão, ele é uma consequência lógica dos 4 pontos precedentes do seu sistema. O homem não pode continuar na salvação a menos que ele continue querendo ser salvo. É mais ou menos assim. A pessoa está salva, mas comete um pecado ou desvia-se do evangelho, passa a viver a sua vida de acordo com o seu coração, com a sua agenda, então ele se perdeu, ele perdeu a salvação. Então, se a salvação depende dele, e de fato ele resolveu abdicar da sua vida com Deus, ele perdeu a salvação. Do ponto de vista da perseverança dos santos, a ideia é de que aqueles que foram selados com o Santo Espírito da promessa, que foram chamados eficazmente e que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas que receberam vida pela pregação fiel do Evangelho, eles não somente estão salvos, mas permanecerão salvos até o fim de suas vidas, porque a sua relação com Deus não depende deles, mas da graça de Deus manifestada no sacrifício do Senhor Jesus. Então isto revela uma cosmovisão cristã na qual Deus é o Senhor de tudo e de todos e executa todas as coisas de acordo com o seu eterno decreto e com a sua vontade, que é absolutamente soberana. É importante pensarmos que a estrutura básica desta cosmovisão cristã, ela inclui primeiro e principalmente o Evangelho da Graça. E isso consiste em 2 partes fundamentais, meus irmãos. Primeiro, conhecer a condição do homem e depois, e consequentemente, a provisão de Deus para a salvação, que é a pessoa bendita e maravilhosa do seu Filho.
Portanto, a afirmação teórica de que Deus é soberano carrega algumas implicações. Primeiro, um conhecimento prévio de si mesmo e da própria providência de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus. Meus queridos, quando falamos da vontade de Deus, nós queremos dizer que ela não é senão a expressão do seu ser onipotente e onisciente. E se ele é onipotente, como atestam as Escrituras, ele realizará tudo que está incluído em seus propósitos. E se ele é de fato onisciente, como de fato é, ele não cometerá erros em seu plano original, nem terá necessidade de alterar o seu propósito original. Meus irmãos, as Escrituras apresentam Deus como Criador. As Escrituras apresentam o Senhor como aquele que a vontade é soberana e é a causa motora de todas as coisas. Ela nos revela que ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestes e sobre os moradores da terra. É importante que se diga que na infinita sabedoria do Senhor de toda a terra, cada evento se realiza com precisão em seu próprio lugar, no desdobramento do plano divino. E esta é a filosofia do universo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É uma visão do mundo que alcança unidade num decreto ou propósito ou plano absoluto, do qual tudo o que acontece é apenas o seu desdobramento no tempo e no espaço. Então é importante compreender que a soberania não é uma propriedade da natureza divina, mas uma prerrogativa oriunda das perfeições e do próprio ser supremo de Deus. É importante que você compreenda que a infinita sabedoria, bondade e poder, como direito de posse que pertence a Deus no tocante às suas criaturas, são o fundamento imutável do domínio que ele tem sobre todas as coisas. Ele é apresentado na Escritura como absolutamente soberano, aquele que faz tudo como lhe agrada. Se você abrir a sua Bíblia, aí na Salmodia, no Salmo de número 115, versículo 3, você vai perceber isso. O salmista disse: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. No livro do profeta Daniel, no capítulo 4, verso 35, a Escritura nos diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Meus queridos, de fato, nós veremos que não há conflito entre as poderosas obras que manifestam sua santidade, justiça e juízo, e as gloriosas obras que revelam sua graça, seu amor e seu próprio perdão. Meus irmãos, à luz de toda a Escritura, Deus será visto de modo perfeitamente consistente, tanto quando condena uns, quando resolve perdoar a outros. Ele é de fato o único agente genuinamente livre em toda a eternidade, que não é influenciado por nenhuma criatura ou nenhuma força externa. Nós olhamos para a Escritura e vamos perceber o quanto isso é verdade. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja em Éfeso, no capítulo 1, versos 10 e 11, e diz assim, veja o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versos 10 e 11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você continua folheando a Escritura e você vai perceber uma quantidade enorme de informações que nós temos acerca da soberania de Deus, inclusive da salvação dos homens. Paulo escreve aos Romanos, nós já lemos aqui, eu quero apenas reiterar aquilo que já foi dito, Romanos capítulo 9, versos 14 e 15, ele inicia com duas perguntas. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Meu querido irmão, como único ser no tempo e na eternidade, com absoluta liberdade de querer as coisas como ele as vê, é importante que se diga que Deus traçou um plano que inclui tanto a eleição quanto a reprovação. Ainda que você ache duro ouvir isso que eu estou lhe dizendo, esta é a verdade da Escritura. E nós temos inúmeras referências acerca disso. Veja comigo, por exemplo, Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Veja o que diz o Antigo Testamento. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Se você for ler a sua Bíblia agora, no Novo Testamento, agora, novamente na carta que Paulo produziu à igreja em Roma, capítulo 9, a partir do versículo 20 e até o versículo 23, você vai perceber o quanto a dupla predestinação é verdadeira. Veja, Romanos 9, a partir do 20 e até o 23 diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão? Meus queridos, esta é a verdade da Escritura. E Daniel teve consciência disso. Lá em Daniel capítulo 4, verso 35, está escrito, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Paulo reitera essa mensagem, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, verso 18, diz, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Meus queridos, assim permanece o fato de que um homem crê porque essa é a vontade de Deus, e o outro ele rejeita porque essa também é a sua vontade. Meus queridos, é importante que se diga que se não fosse a escolha divina e a eleição de alguns para a salvação, ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de crer. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos do próprio ensino do Senhor Jesus. E João, em seu evangelho, no capítulo 15, verso 16, deixou registrado essa verdade. Foi Cristo que falou isso para os seus discípulos, falando da doutrina da eleição. Não fosse vós que me escolhesses a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, é importante nesse primeiro estudo sobre os 5 pontos do calvinismo, dentro de tudo quanto nós vimos até agora, nós lembrarmos um pouco sobre esse conceito etimológico da palavra soteriologia, que traz a ideia de um estudo ou um tratado sobre a doutrina, ou esse fragmento da teologia sistemática chamado soteriologia, que tem relação direta com a salvação. É importante pensarmos dentro desse panorama histórico que apresentamos aqui, nesse primeiro estudo sobre os 5 pontos do calvinismo, em contraste com os 5 pontos do arminianismo, que a doutrina arminiana ela já sofreu 2 derrotas. Ela sofreu uma derrota em Dort e ela sofreu uma primeira derrota pela formulação, ainda nos primórdios, através de Pelágio, que foi resistido pela igreja e foi declarado como herege por grande parte dos concílios, que avaliaram todas as coisas e chegaram à conclusão que, de fato, a salvação é uma obra da salvação que tem uma concepção monergística, ou seja, é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, nós estamos concluindo esse primeiro estudo e a partir do próximo estudo nós veremos de ponto a ponto os 5 pontos do calvinismo, apresentando e refutando a doutrina arminiana como sendo fragilizada não apenas pela teologia, mas pela história e refutada pelos grandes concílios durante a história. A minha oração e súplica é que esta primeira lição tenha abençoado poderosamente a sua vida e a sua igreja. Que Deus, pois, nos abençoe no nome do Senhor Jesus.